E Ele está do nosso lado. Amém? Todos os dias da nossa vida, Ele está do nosso lado. Aleluia. Nele podemos descansar, pois sabemos que Ele tem preparado o melhor para nós. Amém? Independentemente daquilo que nós possamos estar a passar, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é a vitória. Amém? E Ele está do nosso lado todos os dias da nossa vida. Amém? Ele está do nosso lado e nós podemos sentir isso. Amém? E nesta manhã, a presença de Deus é real no nosso meio. Amém? A presença de Deus é real neste lugar. Pelo menos eu fui abençoado. Aleluia. Os irmãos estão prontos para me escutar durante um bocadinho? Obrigado. Ele tem mesmo jeitinho para isto. É cá um jeitinho. Ó João, é assim, pá. Isto não... Aleluia. Nesta manhã nós temos falado sobre a vida abundante e cantado. E ainda agora nesta passagem que a Edith trouxe para nós, nós vemos Deus a falar de uma vida abençoada. Amém? De uma vida de bênção, de uma vida de mais que vencedores que Ele tem preparado para nós. Amém? E nesta manhã eu gostava de falar um pouco sobre estes planos que Deus tem para a vida de cada um de nós. Os irmãos estão prontos para me escutar durante um bocadinho? Está bem? Eu vou partilhar a palavra, não vejo aqui ao Paulo Faria, que nós conhecemos há 520 anos, mas nesta manhã Deus tem algo para si. Amém? Independentemente de quem está a transmitir a palavra, Deus tem algo para si. Vamos estar receptivos e vamos apanhar aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Diz lá em Jeremias 29:10, diz: porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, está o nosso Deus a falar, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Podemos ler este versículo todos juntos? Eu leio e os irmãos repetem depois de mim, está bem? Diz assim: porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal. Planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Deus está a falar para o seu povo e estes são os planos que Deus tem para cada um de nós. Amém? São planos de bem. Deus quer nos dar um bom futuro. Deus quer nos dar esperança. Amém? Deus quer nos dar uma vida abençoada. Deus quer nos dar uma vida abundante. Amém? E sabe, na verdade, existem apenas duas formas de nós vivermos a nossa vida. Podemos viver de uma forma natural, confiando nos nossos próprios dons, nos nossos próprios talentos, confiando na nossa educação, nos cursos que nós fizemos, confiando nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, na nossa muito grande sabedoria. Ou então nós podemos viver a vida de uma forma sobrenatural. Amém? Confiando num poder maior do que o nosso, alicerçando a nossa vida no poder do Espírito Santo. Amém? E há aqui uma escolha que nós precisamos fazer. E ambos estes dois caminhos representam realidades diferentes e apresentam também resultados bem diferentes. Conseguem concordar comigo? Né? Normalmente, a vida vivendo no natural, temos alguns anos bons, temos alguns anos menos bons, alguns se calhar até podemos chamar maus, depois voltamos a ter um ano mais ou menos, um ano bom. Basicamente podemos dar 2 passos em frente para depois darmos um passo atrás, isto com a esperança de que no final da nossa vida, no final dos nossos dias, ao olharmos para trás, ao contarmos os nossos dias, nós podemos acalentar a esperança de que conseguimos fazer algum progresso com a nossa vida. Porque a vida natural é baseada neste princípio da adição e da subtração.
Sabe, por outro lado, a vida sobrenatural opera segundo princípios completamente diferentes. É baseada no princípio da multiplicação. Sim? É baseada neste princípio da multiplicação, tem esta capacidade, pela graça de Deus, de nos levar para um nível totalmente diferente de vida. Amém? Nós podemos chamar isto, Deus dá-nos uma vida em que nos traz um crescimento exponencial. Sabe, se nós virmos fizermos um gráfico, se nós somarmos 2 mais 2 mais 2, nós vamos fazer um gráfico assim. Não é? E vai crescendo pouco a pouco, pouco a pouco. Mas sabe, esta lei da multiplicação que nós encontramos na matemática, na qual Deus opera, através da qual Deus opera, Deus multiplica, Deus faz um gráfico assim, Deus tem a capacidade e Deus quer fazer na tua vida crescer-te, não assim, não levando assim, mas Deus quer fazer que a tua vida seja um gráfico assim. Amém? Sabe, porque se nós multiplicarmos, somarmos 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, dá? Quem é que teve contenção? Mas não é? 2 mais 2 mais 2 dá 6. Mas se nós fizermos 2 vezes 2 vezes 2, quanto é que dá? Os matemáticos aqui. Dá 8? Exatamente. Hein? Estava alguém com atenção. 20 valores para a Sílvia. E depois de 8 passa logo para 16. Não é? Para 32, etc. E sabe, vida sobrenatural contém estas épocas de crescimento, não um crescimento qualquer, mas um crescimento extraordinário, um crescimento exponencial. E nós começamos simplesmente a viver pela fé, alinhando as meditações do nosso coração com as declarações da nossa boca, com as promessas que nós encontramos na palavra de Deus, e vamos avançando passo a passo, nesta caminhada de fé. Mas sabe, Deus tantas vezes nos surpreende. E nós vemos uma intervenção do favor de Deus. E quando o favor de Deus toma o controle da nossa vida, quantos sabem que tudo muda? Tudo muda na nossa vida. Amém? Porque Deus, pela sua graça e pelo seu favor, pode fazer num dia aquilo que nós nunca poderíamos alcançar ou conseguir na nossa própria força durante toda a nossa vida. Amém? Este é o poder de Deus, este é o favor de Deus. O favor de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Amém? E uma vida exponencial é baseada naquilo que Deus planeou para nós, naquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Amém? E sabe, Deus deu-nos coisas grandes em Cristo. Amém? Em Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente. Amém? Vida exponencial, vida abundante. Acontece quando Deus opera em nós abundantemente, muito para além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Vida abundante na nossa vida acontece quando o ceifeiro toma o lugar do semeador. Amém? Quando Deus acelera as estações da nossa vida. Amém? Porque tem um plano para nós, de forma a poder concretizar os seus planos para esta geração. Amém? Para Deus conseguir concretizar os seus planos para esta geração, Deus quer abençoar a tua vida, para que tu sejas uma bênção. Amém? Para que tu impactes esta geração. Amém? Para que tu te possas tornar uma bênção. E a vida natural, no seu melhor, como eu estava a dizer, é baseada na adição, no princípio da adição. Mas a vida sobrenatural é baseada em algo totalmente diferente. E é um bocadinho sobre isto que nós vamos meditar nesta manhã. Estão comigo? Grande parte dos ensinamentos de Jesus que nós encontramos nos Evangelhos são baseados neste crescimento exponencial. Eu gostava de ler convosco uma parábola que nós encontramos em Marcos capítulo 4. Marcos 4, vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim, disse também, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer,
logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse ainda: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? O irmão consegue imaginar este quadro, este filme, esta cena? Jesus está a ensinar, a ministrar aos seus discípulos. Lá estão eles à volta de Jesus. E Jesus está a falar de forma intencional. Não está a falar do tempo, ou da chuva, ou que vai estar frio, ou que vai estar calor. Jesus está a transmitir uma mensagem poderosa. Amém? Os discípulos a escutarem com toda a atenção, todos à espera do que é que Jesus irá revelar, de que verdade poderosa Jesus irá revelar. E Jesus deixa bem claro que ele agora vai mostrar como é que é o reino de Deus, como é que funciona o reino de Deus. Uma imagem clara da forma como Deus opera na vida dos seus filhos. E diz assim, desculpem lá que isto, tecnologia. Diz assim: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra conforme podiam compreender. É interessante, não é? Jesus, não é, vai falar de uma verdade tremenda e fala-lhe outra vez e começa a falar: olha, o reino de Deus, vamos falar aqui de uma coisa maravilhosa que vai mudar a vossa vida. E depois começa a falar do grão, da semente da mostarda. E Jesus está a ensinar sobre esta lei do crescimento exponencial. E ele fala comparando o reino de Deus com a semente da mostarda. Lá em Mateus 17, 20, Jesus diz: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como o quê? Um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Não é? Um grão de mostarda é um exemplo do que é a nossa fé. E o grão de mostarda é uma coisa assim minúscula, não é? Quem é que conhece o grão da mostarda? É uma coisa bem pequenina. Sabe, as sementes da mostarda são muito interessantes. São bem pequeninas, minúsculas até. Eu acho que agora nem conseguia ver assim ao perto, porque, sem pôr os meus óculos, não é? São bem pequeninas, bem minúsculas até. Mas esta semente minúscula, bem pequenina, são um símbolo, um exemplo de como funciona a nossa fé, de como a fé opera. Não é? Isto pode parecer um bocadinho estranho, mas a fé é como um grão da semente da mostarda, não uma mão cheia de grãos, ou um cesto cheio de grãos, mas apenas um grãozinho de mostarda. Diga lá a pessoa que está ao pé de si: um grãozinho de mostarda. E nesta manhã vamos falar um pouco sobre a singularidade de um grão de mostarda e como esse grão representa a nossa fé pessoal, representa a fé de cada um de nós e como esta verdade se aplica a nós, à nossa vida, de uma forma bem prática. A primeira coisa que nós encontramos aqui é que o grão de mostarda é algo único, é peculiar. E os irmãos sabem, nem toda a gente gosta de mostarda. Pois não? Quem é que aqui gosta de mostarda? Ok. Tem dias, não é? Tem dias. Eu tenho dias. Sabe, a mostarda tem uma particularidade, uma qualidade muito peculiar, não é? Ela é pungente, é penetrante, é intensa, é picante, é desconcertante, não é? Se nós deixamos correr não é? Colocamos um bocadinho a mais, fica tudo a saber a mostarda. É ou não é?
qualquer cozinheiro aqui na sala, não é? Há aqui muitos, não é? Cozinheiros top, não é? Há aqui muitos. Não é? Qualquer cozinheiro, não é? Sabe que a mostarda não se liga com qualquer ingrediente. Dá trabalho, não é? É preciso ter dedo, é preciso ter ali o paladar bem afinado no lugar, não é? Porque a mostarda anula todos os outros sabores, é ou não é? Não é? E a mostarda tem que ser usada com cuidado, porque esta é a natureza da mostarda, não é? Quando o irmão... Sabe, vou-lhe contar um segredo, não é? Quando eu vou a algum sítio e aquilo não me está a saber muito bem, sabe o que é que eu faço? Mostarda. Maravilha, aquilo passa logo a saber. Não é? Porque é que, não é? Os irmãos vão às relotes, não sei o quê, aquilo está sempre cheio de mostarda, não é? Pronto, porque aquilo, a mostarda anula o sabor de tudo o resto. E sabe, esta é também uma imagem que Jesus estava a transmitir acerca da nossa fé. As qualidades da mostarda também são conhecidas na história, desde os primórdios, desde montes. Há algumas histórias, há uma história engraçada sobre o rei da Pérsia e o Alexandre o Grande. O rei da Pérsia decidiu invadir lá... vir cá para este lado da Europa, e sabe, diz que ele mandou um saquinho com sementes de sésamo lá para o Alexandre o Grande. Não é? E o que ele estava a querer dizer, olha, prepara-te, porque nós somos numerosos, tenho um exército muito forte, somos muito mais do que vocês, por isso preparem-se. Não é? E há a história, conta esta lenda, que Alexandre o Grande respondeu à mensagem e enviou-lhe um saquinho de sementes de mostarda. Sabe o que é que ele estava a dizer? Ele estava a dizer, olha, tu podes ter um exército mais numeroso do que nós, mas nós somos picantes, nós somos pungentes, somos desconcertantes, acreditamos que vos vamos derrotar. E assim fizeram, Sabe? E os discípulos conheciam bem a natureza do grão de mostarda, e quando Jesus começa a dar esta explicação, eles sabiam aquilo que Jesus estava a falar, porque conheciam bem os efeitos da mostarda. E ao comparar o reino de Deus a uma semente de mostarda, que mensagem Jesus está a transmitir? Olha, Jesus está a dizer, o reino de Deus, ou a forma como Deus opera nos nossos dias, não está dependente do mundo. Não tem nada a ver com a forma como o mundo opera. Não há cá misturas, ok? Não se confunde com o mundo. Distingue-se bem. Ou seja, quando Jesus vem, Jesus é Senhor de tudo. Amém? Anula todos os outros sabores. Amém? Que se levantam contra o reino de Deus. Amém? E de alguma forma, Jesus é Senhor de tudo e de forma alguma irá partilhar o seu senhorio com alguém. Não vai coexistir com mais ninguém. O reino de Deus não se mistura com humanismos, com filosofias, com relativismos, não se mistura com os reinos deste mundo. Ou vai afetar-te de uma forma positiva ou de forma negativa, mas não deixa as coisas no seu estado normal, no seu status quo intacto. Amém? O reino de Deus é o poder de Deus em ação. E quando o reino de Deus chega, tudo muda. O sabor tem que mudar. Amém? O sabor da vida muda. Amém? Como eu estava a dizer, a semente da mostarda é uma das sementes mais pequeninas. É extremamente minúscula. Tecnicamente, hoje em dia, eu penso que já se conhece sementes mais pequeninas, mas era o conhecimento que eles tinham na época. Ela era considerada a semente mais pequena. E Jesus aqui está a utilizar esta expressão figurada para nos revelar que coisas grandes vêm embrulhadas em pacotes pequenos. Amém? Diga lá à pessoa que estou ao pé de si, coisas grandes vêm embrulhadas em pacotes pequenos. Amém? É mesmo. É? Coisas grandes vêm embrulhadas em pacotes pequenos. A grandeza do reino de Deus, as possibilidades de Deus em ti, são encontradas muitas vezes em lugares pequenos, em lugares insignificantes. Mas quando nós reconhecemos esses lugares pequenos, quando valorizamos e nutrimos esses lugares insignificantes, Deus tem esta forma de pegar nas coisas fracas do mundo e de confundir os sábios e de usar as coisas pequenas para derrubar muralhas e fortalezas. Porque
no fim de tudo, Jesus será sempre aclamado Senhor dos Senhores e vai sempre receber toda a glória e todo o louvor. Amém? Coisas grandes vêm embrulhadas em pacotes pequeninos. Por exemplo, na música ocidental. Os irmãos sabem quantos sons nós usamos? Usamos 12 sons. A música que ouvimos, né, todos os dias. Apenas 12 sons. E os irmãos sabem que todas as grandes sinfonias, todos os hinos, toda a música do Beethoven, do Mozart, da música que se faz hoje em dia, música que nós ouvimos na rádio, todas têm a mesma base, os mesmos 12 sons. Não é? Coisas grandes vêm embrulhadas em pacotes pequeninos, não é? É interessante, né? Estilos diferentes, desde a ópera, desde o rock, desde o pop, desde o corridinho, não é? Desde o bailinho da madeira, não é? Todos esses estilos musicais têm por base os mesmos 12 sons. São só 12 sons. E a arte depois está em saber combinar esses sons, saber misturar bem esses sons. O alfabeto português é composto por 26 letras, mas todos os grandes poemas que nós conhecemos, não é? Todos, cada discurso, cada obra literária, todos vêm destas diferentes combinações, destas 26 letras. Amém? Fernando Pessoa, agora tem 26, né? Antigamente eram 23. Quando precisarem de ajuda para alguma coisa, vamos falar aqui com a Sílvia. Hein? A Sílvia é uma enciclopédia. Obrigado, Sílvia. Sabe? Olha, em cada gota de água, nós temos as propriedades que sustentam a vida. Que nos sustentam a vida. Em cada gota de sangue, nós temos a essência da vida. Porquê? Porque coisas grandes vêm em pacotes pequeninos. Amém? Olha, Jesus, antes de ascender aos céus, quantas pessoas estavam... Não é? Jesus, antes de ascender aos céus, disse aos discípulos, olhem, juntem-se, esperem, que eu vou enviar o Consolador. Não é? E quando estavam lá reunidos, já se esqueceram? Lá no cenáculo, estavam 120 pessoas, não era? Estavam lá 120 pessoas. Mas sabe, milhares ouviram os seus ensinos, foi ou não foi? Milhares, multidões seguiam Jesus. Só estavam lá 120, não é? Milhares experimentaram o sobrenatural, do poder sobrenatural de Deus. Viram milagres, coisas tremendas a acontecer. Amém? E diz que Jesus, depois de ressuscitar, antes de ascender aos céus, diz que foi visto, esteve com cerca de 500 pessoas. Quer maior milagre do que esse? Mas quantos é que estavam lá à espera a fazer aquilo que Jesus disse? 120. Não é? Quando foi preciso assumir um compromisso, apenas 120 estavam reunidos no cenáculo, em obediência à promessa de Jesus. Mas sabe, hoje em dia, por toda a história, nós temos milhões e milhares de milhões de pessoas que têm vindo à fé através da obra redentora de Jesus Cristo. Porque 120 discípulos mudaram o mundo. Amém? Baseado na ideia de que coisas grandes vêm sempre em pacotes pequenos. Amém? Olhando um bocadinho para a nossa vida, deixa-me perguntar, quantas áreas da tua vida nesta manhã parecem ser pequenas e fracas? Insignificantes até. Não é? Sabe? Que sonhos nós já colocámos de lado? Não é? Que nós deixámos de lado porque nós começamos a pensar, bem, se até agora isto não produziu fruto, provavelmente é melhor eu deixar aqui na prateleira, não vale a pena, o melhor é esquecer, isto não vai dar em nada. Eu sei que este era o meu sonho, aquilo que eu pensava que Deus me tinha chamado para fazer na minha vida. Por algum tempo ainda acreditei, mas agora eu não vi esse sonho tornar-se realidade, então vou ignorar essa promessa para a minha vida. Não é? Nesta manhã, que áreas da tua vida podem estar a parecer fracas, podem parecer pequenas? Talvez dificuldades no relacionamento com alguém. Talvez andas anos a orar para que algo aconteça no teu casamento, anos a orar para a salvação dos teus filhos, e a esperança que tem sido adiada, não é? Pode tornar o teu coração doente, pode trazer ao teu coração alguma
tristeza. Mas, meu irmão, é tempo de nós sacudirmos bem o pó, amém? Vestirmos o nosso melhor fato, amém? Compor-nos, pormos direitinhos, amém? E decidirmos que vamos começar tudo de novo, amém? Não vamos baixar os nossos braços, não vamos depender das nossas capacidades, mas acreditar em Deus, confiando em Deus, deixando de confiar na vida natural, mas colocando a nossa fé no sobrenatural, no reino de Deus, sabendo que Deus pode fazer por nós e através de nós aquilo que nós não conseguimos nas nossas próprias forças, nas nossas próprias capacidades. Amém? E então é tempo de nós pararmos de nos contentarmos com o natural, de nós nos contentarmos com o suficiente, de nós nos contentarmos com o mais ou menos. Sim? É tempo de acreditarmos no sobrenatural e deixarmos de lado a desilusão de ontem, olharmos para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, permanecermos firmes na nossa determinação de alcançarmos as promessas que Deus tem para a nossa vida. Amém? Amém? Jesus mostra-nos que coisas pequenas, injetadas com fé, tornam-se coisas grandes que mudam o mundo. Amém? Há grandeza na tua vida. Diga lá à pessoa que está ao pé de si. Há grandeza na tua vida. Há grandeza na tua vida. Há grande potencial na tua vida. Há mais em ti do que aquilo que tu te apercebes. Amém? E a semente da mostarda também contém um potencial extraordinário. Não é algo vulgar ou normal, mas é sobrenatural e extraordinário. Jesus mostra-nos o seguinte: é a lei do Espírito que desafia a lógica natural, que desafia a compreensão humana. Por outras palavras, nós precisamos ter fé. Amém? Diga lá comigo, ter fé. Nós precisamos ter fé. Fé para acreditarmos naquilo que Jesus está a ensinar. Porque muitas vezes, diga lá, veja lá se eu não estou a dizer-me aqui uma verdade. Muitas vezes os factos parecem estar a contradizer a verdade, aquilo que nós sabemos ser a verdade. Os factos parece que não. Nós pensamos que a verdade diz uma coisa, a palavra de Deus diz uma coisa, mas os factos estão-nos a dizer outra coisa totalmente diferente. E nós precisamos ter fé para aceitar os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida, porque os factos, a realidade que estamos a viver, pode ser exatamente o oposto da verdade. Amém? E então a pergunta que fica é: em que relatório vamos nós acreditar? Nos factos ou na verdade? Amém? Sabe, os factos, eles estão sempre presentes. Assim como a verdade está sempre presente. Amém? E nas nossas vidas há momentos em que nós temos que decidir em quem nós vamos depositar a nossa confiança. Naquilo que as circunstâncias dizem, naquilo que os factos dizem, ou no que a verdade diz, ou no que dizem as promessas de Jesus. Amém? E este foi um desafio que os discípulos tiveram que enfrentar. Porque por um lado Jesus está a dizer: olha, vocês veem esta pequenina semente de mostarda? É como uma semente do reino. Quando nós a plantamos, cresce e torna-se numa, não é? Diz lá a hortaliça, uma das maiores hortaliças, estica os seus ramos de forma que até os pássaros se abrigam, podem se abrigar à sombra dela. Não é? Jesus está a dizer que quando nós acreditamos nele, coisas grandes podem acontecer. Amém? Quando nós acreditamos nele, quando nós confiamos nele, coisas grandes podem acontecer. Jesus está a dizer que quando nós semeamos no reino de Deus, quando nós semeamos numa vida, quando nós semeamos numa circunstância, numa situação, quando nós semeamos num casamento, quando nós semeamos num relacionamento, num negócio, num problema de saúde, que podemos esperar um resultado sobrenatural. Amém? Quando a fé entra em ação, coisas inexplicáveis acontecem. Quando a fé sobrenatural está a operar com as promessas de Deus, o resultado final será sempre diferente. Amém? Casamentos são restaurados. Amém? Paz chega às famílias. Pessoas que estão enfermas, sem esperança na medicina, encontram cura,
encontram restauração nas promessas de Deus. Amém? Quando a fé sobrenatural entra em ação, pessoas que não conseguiam pagar as suas contas, pessoas a quem sobrava sempre mês, amém? Agora com a bênção de Deus, as coisas são diferentes, não apenas conseguem pagar as suas contas, mas também são usadas por Deus para abençoar outros. Amém? E nós estamos a falar de algo sobrenatural, algo que vai desafiar a lógica humana, algo que desafia a compreensão natural. Porque esta é a diferença que a fé faz. E nós precisamos ter fé para acreditar quando os factos nos dizem exatamente o oposto. Diz lá em Zacarias 4:10. Digam comigo. Não desprezem os pequenos começos. Amém? Não desprezem os pequenos começos. Sabe, podes sair daqui nesta manhã. Saímos daqui, entras no teu Ferrari, né? Lá vais para casa, não é? Estamos aqui, saímos animados, cantamos sobre a fé, etc. Mas depois, quando entramos no nosso carro, lá vamos nós e começamos, não é? Quase que chegamos a casa sem saber para onde passamos. Nunca vos aconteceu isso? Não é? Às vezes acontece. Epá, já estou aqui, como é que eu cheguei aqui? Não é? Porque aqui a nossa cabeça vai para muitos lados, vai para, não é? Vai para muitos lados. E depois começamos a olhar para a nossa vida, não é? Começamos a olhar para as nossas pequenas circunstâncias, olhar muitas vezes, começamos a pensar na nossa pequena vida, não é? Olhar para as nossas frustrações. E sabe, nós podemos começar a desprezar o lugar onde nos encontramos. Podemos ter este tipo de atitude, ou então nós podemos colocar a nossa confiança no nosso Deus. Amém? A nossa fé em Deus, sabendo que mesmo nesse momento difícil, Deus se alegra, porque Deus vê o final da história e reconhece que os teus dias serão melhores. Meu irmão, o que eu te posso dizer nesta manhã é: confia nele. Amém? Segue-o com todo o teu coração. Espera a sua intervenção divina na tua vida. Amém? Acredita em Deus para coisas maiores. Acredita em Deus para dias melhores. Este é um ano, não é, que nós ouvimos. O pastor Trazer Nadit falou sobre isso na sexta-feira. Deus suprirá. Amém? Deus suprirá. Amém? Pode dizer comigo: Deus suprirá. Amém? Deus suprirá. Amém? Acredita em Deus, confia em Deus. Amém? Dias melhores virão. Mas temos que acreditar, de forma a podermos experimentar, de forma a podermos vivenciar. Deus nunca irá forçar o seu favor, a sua provisão sobre as nossas vidas. Deus não vai forçar isso. Nós temos que abrir as portas do nosso coração para que o favor de Deus possa entrar, para que a graça de Deus possa entrar. Amém? Deus nunca irá forçar uma intervenção miraculosa na tua vida. Então, tendo todas estas possibilidades que Deus coloca ao nosso dispor, mas a fé tem que surgir no nosso interior, amém? De forma a termos acesso a essas possibilidades que Deus tem para nós. E eu estou quase a terminar, mas eu gostava só de mais um bocadinho, está bem? Não é? É aqui que nós temos que fazer a nossa parte, não é? Deus tem todas estas possibilidades ao nosso dispor, mas há uma parte que nós temos que fazer. Amém? Ele não nos vai obrigar a fazer a sua vontade, a fazer a sua palavra. Nós temos que dar corda aos nossos sapatos e fazer a nossa parte. Amém? Nós temos que fazer a nossa parte. Que tipo de vida nós queremos ter? Os irmãos, desculpem, eu tenho que beber um bocadinho de água, está bem? Isto com estas diferenças de temperatura, isto... Já não tenho 20 anos. É? Mas que tipo de vida nós queremos ter? Não é? Uma vida normal, nosso dia a dia, dolorosa, chorosa. É? Aquelas pessoas que estão sempre e qualquer coisa é motivo para nos queixarmos,
não é? Qualquer coisa é motivo para reclamarmos, não é? E há pessoas que fazem do reclamar um estilo de vida, não é? Vamos, então está tudo bem, sim, então está sol, epá, mas devia estar chuva. Não é? Então encontramos no outro dia, então está chuva, hein? Não, mas devia estar sol, isto é sempre a chover, não é? E o governo, e não sei o quê, e temos esta canção, estamos sempre com esta canção, não é? Ou queremos ter uma vida que pode ter que enfrentar alguns desafios, mas uma vida que se levanta acima dessas circunstâncias, amém? Uma vida não baseada na adição e na subtração, mas alicerçada na multiplicação. Uma vida alicerçada em algo maior do que as nossas próprias capacidades, amém? Vamos acreditar em Deus. Deus tem algo poderoso e tremendo para as nossas vidas. Estas são as promessas do reino, de um reino sempre crescente, amém? O seu reino trabalhando nas nossas vidas é sem limites. Amém? É sem limites. A sua capacidade, as suas capacidades operarem nas nossas vidas são sem limites. Amém? O seu poder a trabalhar na minha vida é sem limite. Amém? É sem limite. Nós fomos transportados das trevas para a luz. Fomos tirados da morte, fomos tirados da decadência, das leis naturais que governam o mundo natural, para uma vida sem fim através de Jesus, para uma vida alicerçada na aliança que nós temos com Deus, através do sangue de Jesus. Nós vivemos agora de acordo com um sistema de valores diferentes. Somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos de Deus, novas criaturas em Jesus. E isto abre-nos uma porta para uma vida abençoada, para uma vida de crescimento exponencial da graça de Deus nas nossas vidas. Amém? Tu és um filho de Deus, tens a natureza de Deus a operar na tua vida. Foste feito herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Amém? Este é o começo de uma nova realidade do reino de Deus. É um reino sempre crescente na tua vida. Amém? E nas parábolas de Jesus nós encontramos sempre este princípio de um crescimento exponencial, de um crescimento extraordinário. Não é? Jesus fala, o reino de Deus é como um agricultor que foi semear. O reino de Deus é como uma pérola de grande valor. O reino de Deus é como um tesouro escondido. O reino de Deus é como uma rede que foi lançada ao mar. Que princípio Jesus está a ensinar é que, apesar de parecer que é pequeno, é apenas uma rede que foi lançada. Parece que começa fraco, de começar frágil, de começar insignificante. Quando a fé entra em ação, quando a fé é injetada nas promessas de Deus, o final das coisas vai ser sempre melhor do que o seu início. Amém? Porque esta é a forma como Deus trabalha. Deus leva-nos de fé em fé. Deus leva-nos de glória em glória. Este é o nosso Deus. Amém? Amém. Agora, como é que nós chegamos lá? Muito rapidamente. Sabe, nós temos que ser capazes de identificar essa vida, de visualizar, de visualizar esta vida, este crescimento, os sonhos, os planos que Deus tem para nós. Nós temos que os visualizar, nós temos que os ver, identificar, reconhecê-los na nossa vida. Sabe, nada é verdadeiramente desenvolvido até ser identificado na tua vida, reconhecido na tua vida. Tens que ver, tens que reconhecer, para podermos trabalhar e desenvolver essa área, para podermos potenciar essa área que nós queremos ver crescer. Amém? Sabe? Duas pessoas podem passar por um terreno baldio. Uma passa por lá e apenas vê um terreno baldio. Não vê mais nada, só consegue ver aquilo. Vê apenas um terreno baldio. Mas o outro pode passar pelo mesmo terreno e conseguir ver ali uma casa enorme. Hein? Ali uma casa com piscina, com não sei quantos quartos, ali com um terreno, com um campo para jogar basquete, com um campo para jogar ténis. Consegue visualizar no mesmo terreno aquilo que o outro só conseguia lá ver um terreno baldio. O outro consegue lá ver uma coisa fantástica. Um centro comercial. Hein? Aqui na Figueira é o que há mais aí, não é? Não, supermercados, centro comercial, mais ou menos. Sabe, olha, uma criança pode ter vários professores,
e ninguém conseguir identificar as potencialidades que aquela criança tem. Isso pode acontecer, não é? Mas sabe, uma pessoa que está alerta, que sabe ler os sinais, começa a obter resultados totalmente diferentes daquela criança. Porquê? Porque conseguiu identificar as potencialidades que ela tem, que se calhar não são assim tão visíveis, se calhar não estão assim tão à amostra, mas dá trabalho, é preciso estar atento, é preciso conseguir visualizar, é preciso identificar o potencial. Amém? E os resultados vão ser diferentes. E nós temos que procurar a perspectiva certa. Nós temos que encontrar o ângulo certo. Sabe, meu irmão, nós não precisamos ser as pessoas mais inteligentes do nosso bairro. Não precisamos. Apenas temos que aprender a olhar para o problema com a perspectiva correta. Sim? Podemos chegar a uma rua sem saída e ficarmos resignados. Olha, não vou sair mais daqui. Podemos encontrar uma porta fechada e ficarmos resignados. Olha, não vou conseguir abrir, isto tinha aqui uma possibilidade, mas a porta está fechada, isto não vai dar nada. Ou então nós podemos dizer, Senhor, abre os meus olhos, porque se aquilo que tu prometeste está do outro lado desta porta, ajuda-me a encontrar o ângulo certo para eu poder ver as coisas como tu vês. Amém? E ao conseguir ver, vou ter fé para acreditar que é possível receber e que posso ter acesso à bênção de Deus. Amém? Tu não precisas ser a pessoa mais inteligente da empresa onde trabalhas. Continua à procura do ângulo certo. Ok? Quem é que está a perceber o que eu estou a dizer? Continua à procura da promessa. Continua à procura daquilo que Deus está a fazer na tua vida e aquilo que Deus deseja fazer através da tua vida. E quando nós encontramos o ângulo certo, a perspectiva certa, nós vamos conseguir ver possibilidades. Certo? Nós temos que saber ver. Amém? Tudo o que é bom começou primeiro quando alguém reconheceu que havia ali um potencial para crescer. E as sementes que crescem em nós são aquelas que nós conseguimos identificar e às quais nós damos valor. Amém? E sabe, nós também precisamos cuidar da semente, nutrir a semente, cultivar a semente, vamos dizer assim, sabe? Temos que conseguir visualizar, reconhecer e depois precisamos trabalhar o solo. Quem é que está a perceber o que eu estou a dizer? Precisamos trabalhar o solo, plantar a semente, regar a semente, falar palavras de vida à semente. Amém? Na tua boca está o poder da vida ou de morte. Na tua boca há o poder de bênção ou de maldição. Temos que falar a vida, declarar a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus. Amém? Ao fazermos isto, estamos a nutrir a semente, estamos a cuidar da semente, daquilo que Deus colocou em nós. Amém? Nutrimos, estamos... Olha, e nós conseguimos nutrir a nossa vida também estando perto de pessoas de fé. Amém? Pessoas que transmitem vida, pessoas que nos inspiram pelo seu exemplo de fé, pelo seu exemplo de vida, e pessoas que nos ajudam a nutrir, a cuidar da semente que Deus colocou na nossa vida. Amém? Mas sabe, nós também precisamos aprender a desfrutar. Diga à pessoa que está ao pé de ti, desfruta. Nós precisamos aprender a desfrutar. Precisamos aprender a desfrutar da viagem, não é? Que às vezes queremos chegar tão perto, tão rápido, o mais depressa que conseguimos, que esquecemos que na viagem há tanta coisa boa para ver, há tanta coisa boa para aprender, há tanta coisa boa que nós podemos experimentar. Quem é que está a perceber o que eu estou a dizer? Não é? Visualizar, precisamos nutrir e também precisamos aprender a desfrutar, viver a vida com satisfação. Sabe? Gratidão é uma das emoções mais poderosas que nós podemos desenvolver na nossa vida, meus irmãos. Pessoas gratas podem encontrar bênção. Pessoas gratas podem criar bênção. Pessoas gratas podem aumentar a bênção. Amém? Meu irmão, se te faltam as palavras na tua oração, pelo menos, olha, usa esta. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Gratos. Gratidão no nosso coração. Ao nosso Deus
por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Não é? Gratos pelas pessoas que Deus colocou na nossa vida. Amém? Se calhar quando nos levantamos de manhã, antes de dares o primeiro passo, não é? Não é? Todos, em vez de começares a queixar, ai, não dói uma perna, ai, não consegui dormir muito bem, ai, este colchão maroto, oh, não tenho dinheiro para comprar um colchão novo. Dá graças a Deus. Amém? Diz obrigado, Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade que tu me dás para mostrar que tu és bom, mais uma oportunidade que eu tenho de mostrar, de declarar a tua bondade, de anunciar que tu és bom, de anunciar que tu és o Deus verdadeiro. Amém? Podemos não estar a passar tão saudáveis quanto gostaríamos, mas ainda estamos aqui. Amém? Ainda há um sopro de vida em nós. Ainda temos força para nos levantar. Amém? Posso não estar onde pretendia nos meus relacionamentos, não é? Mas precisamos estar gratos por aquilo que Deus já fez. Amém? O teu casamento pode estar em luta, mas dá graças a Deus pelo teu cônjuge. Amém? Dá graças a Deus pelo teu cônjuge. Amém? No teu trabalho pode estar, lá tenho eu que ir. Isto não coisa, mas meu irmão, dá graças a Deus. Tu tens um salário, dá graças a Deus. Não reclamas, dá graças a Deus. Amém? Porque a gratidão vai fazer diferença na tua vida. Amém? Dá graças a Deus. Amém? Eu não estou... Sabe, nós temos que encontrar uma razão para sermos gratos. Faz da gratidão um estilo da tua vida, um estilo de vida. Amém? Dá graças a Deus pelos teus clientes, dá graças a Deus pelos teus alunos, dá graças a Deus pela tua família, dá graças a Deus pelos teus filhos. Podem não ser os mais perfeitos, mas são os teus filhos. Amém? Dá graças a Deus por eles. Amém? Eu não estou a dizer para nós negarmos a realidade do desafio que nós temos que enfrentar, ou do desafio que nós temos pela frente, mas sim para nós pegarmos nesta semente de mostarda, juntarmos a nossa fé e semearmos neste solo chamado possibilidades, chamado promessas de Deus, e através da gratidão expandirmos o trabalho da graça de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes focamos-nos tanto naquilo que nós não temos. Focamos-nos tanto, não é? Eu não tenho isto, não é? Eu gostava tanto de ter aquilo, não é? Ninguém me ajuda, não me ajudam, não é? É tão injusto o que me estão a fazer. Temos esta música, não é? Eu perdi o telemóvel, não é? Qualquer coisa assim. É esta música. Temos esta música, né? Somos uns grandes bebés chorões, né? Mas sabe, quando nós deixamos que essa canção fique na nossa... a canção do Ninguém Me Ajuda, né? Passado algum tempo, sabe, mesmo aquilo que nós temos começa a encolher, começa a desaparecer. E nós, quando começamos este ciclo de queixinhas sobre alguma coisa, só para mais tarde nos apercebermos de que isso só nos fez ficar piores. Só nos fez ficar piores. Mas a gratidão tem esta forma de fazer expandir, aumentar as possibilidades de Deus na nossa vida, o favor de Deus, a bênção de Deus na nossa vida. Vamos ser pessoas gratas. Amém? Os irmãos têm só mais 5 minutos. Eu gostava só de partilhar, sabe, este ano foi um ano muito complicado para mim, no princípio, porque os irmãos sabem, os professores, de volta e meia têm que concorrer, têm que mudar de escola e pronto. E eu mudei de escola. E eu tinha a mania, não, eu tenho a mania, pronto. Estava onde estava longe, mas estava em casa, pronto. Estava na minha casa, tinha as coisas à minha maneira, tinha pessoas
do melhor que colegas fantásticos, do melhor que apanhei. E graças a Deus, Deus tem dado a graça, é a graça de Deus, não é? Porque quem conhece pensa, pronto, este é caladito e tal, não tem... Mas sabe, quando eu chego a uma escola, uma coisa que eu gosto de fazer é, eu vou abençoar este lugar, isto vai correr bem, as pessoas vão... Não chego lá a dizer que sou maior, não. Isso nunca, nunca faço. Ando sempre... Mas depois as pessoas sempre sabem reconhecer o valor das pessoas e conseguem, pronto, graças a Deus por isso. E este ano, pronto, foi uma mudança e a gente vai sempre assim, como é que vai ser isto, como é que não vai ser? É mais perto, pronto, tem umas vantagens e tal. Mas pronto, a gente chega lá e pronto, é assim, vem uma pessoa nova, né, sabem lá, não é? Olha quem é este maçarico que vem agora, não é? E pronto. E os irmãos sabem, aquilo custou-me mesmo muito, sabe? Porque, pronto, custou muito, porque eu pensava, isto, eu gostava de ter as coisas de uma maneira e tinha exatamente o oposto, não é? E comecei a ficar desesperado, eu assim, mas o que é que eu ando aqui a fazer, pá? Mesmo, não só em termos de trabalho, de funcionamento, estava mais perto, mas as coisas estavam mesmo, aquilo não ia, pronto, afetou mesmo depois das coisas que eu fazia, que faço aqui na Figueira, afetou muito, dependendo do horário que eu tinha lá e da maneira como as pessoas trabalhavam, e depois tive que ir outra vez estar com os miúdos mais pequeninos, com os pequenitos, mesmo pequenitos, todos ranhosos, todos não sei o quê, eu outra vez com isto, já tantos anos que não estava com isto, me apetece nada, agora estou quase agora 49 anos e estar outra vez com isto, pá, pronto, e tive ali uns tempos mesmo que andava lá, mesmo, coitadinho de mim, 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 não é? E pronto, várias peripécias, várias coisas que me levaram a pôr em questão muita coisa. Mas há um dia, mas pronto, mas eu quando estou com os miúdos, isso não, né? Não, isso coisa. Ia lá, dar as minhas aulas, fazia o melhor que posso, o melhor que sei, e lá ia eu arrastar-me. Aí ia para a aula, saía de lá, a bufar por todos quanto é sítio. Se alguém me aparecia à frente, epá, todos cheios. Pronto. Mas há um dia, uma sexta-feira, lá vou eu, chego lá, tenho que fazer 75 km para lá, 75 km para cá, chego lá, pá, outra vez isto. Pronto, lá estou eu com os miúdos e venho a sair naquele dia e há um miúdo, um inglesito, um pequenito, chega assim ao pé de mim e já vinha eu todo a arrastar os pés, lá tinha que levar a minha guitarra e não sei o quê. E vem ele, bate-me assim nas pernas e diz: ó professor, olha lá, tu sabes que és o melhor professor? Eu assim, Thomas, olha, eu saber até sei, mas ando um bocado esquecido. Ando um bocado esquecido. E lá fui eu para o carro, cheguei ao carro e eu assim, burro, mas então, pá. Eu assim, Deus, desculpa Deus, perdão, porque realmente isto não pode ser. Isto não pode ser. Amém? Não pode ser. E na verdade nós temos que dar graças a Deus. Pode ser difícil. Continua a ser difícil. Mas a semana já passa mais depressa. Já passa mais depressa. E eu tive que mudar. Tive que mudar a minha canção. Tive que começar a dar graças a Deus. Graças a Deus por ter trabalho. Graças a Deus, pode ser difícil, mas graças a Deus, porque ainda tenho vida, ainda tenho forças, ainda posso ir e fazer o meu melhor. E depois o resto Os irmãos, eu fico sempre assim um bocadinho, pronto, quando a gente começa a falar de nós, por isso é que eu não gosto muito de dar, porque tenho este feitiço, fico um bocado chorão, mas isso, pronto.
Já passou. Depois as coisas, quando nós mudamos a nossa atitude e as pessoas começam a ver o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, a maneira como nós fazemos, a maneira como nós lidamos com as pessoas, e isso faz toda a diferença, não é? E graças a Deus, até a Presidente da Câmara já me piscou o olho e tudo. É assim, pronto, não é? Eu ir lá na minha vida, e de repente vem alguém, professor, o quê? A beber o meu cafezito, sossegadito, e vem alguém na rua e lá chega ao café e diz, professor, não sei o que é que o senhor faz, mas muitos parabéns por isto e por aquilo, e depois toda a gente... É claro que nós ficamos todos contentes com isso, não é? Mas isso tem a ver com a nossa atitude, não é? Nós aprendermos a ser gratos por aquilo que Deus nos dá, amém? Por aquilo que Deus nos dá, amém? E termos este estilo de vida de gratidão, amém? Nesta manhã, deixa-me encorajar-te a visualizares este lugar de bênção, a nutrires a semente que tu semeaste, mas também a desfrutares daquilo que Deus tem para ti. Amém? Ser grato. Amém? Ser grato para aquilo que Deus colocou na tua vida. E eu acredito que se nós agirmos desta forma, nós teremos dias de bênção à nossa frente. Nem tudo será facilidades, nem tudo será perfeito, porque afinal de contas nós estamos bem, amém? Nós podemos descansar no nosso Deus. Então, meus irmãos, vamos crescer, vamos florescer, vamos ser abençoados, porque semeamos a nossa fé e o nosso grão de mostarda nas promessas do nosso Deus. Amém? Amém. Dá glória a Deus nesta manhã, amém? Deus é muito bom. Aleluia.